No vídeo de hoje, finalmente eu trouxe para vocês um vídeo de manipulação de foto e vocês pedirem, gente, nossa, vídeo de manipulação de foto no Ibis Paint e faz muito tempo que eu não trago e aí eu vou trazer aqui para vocês e hoje eu vou trazer uma preparação de pele para fazer manipulação aqui passo a passo com vocês. A primeira coisa que eu faço, e isso é meio que padrão, eu sempre faço isso, é escolher um pincel pra gente desfocar, sabe, a parte da pele. Aí depende muito do tipo de resultado que vocês querem, mas eu gosto de usar qualquer pincel que seja mais esfumadinho, mas também não muito igual ao aerógrafo, porque o aerógrafo ele é muito leve. Senão você vai ter que passar muitas vezes em cima do mesmo lugar para dar esse efeito de pele embaçada. Esse pincel aqui que eu peguei não foi muito bom, ele tá bem levinho. E aí eu vou mudar ele para um pincel um pouco mais forte. E aí quando eu for passar, ele vai tornando a pele mais embaçada. Isso vai tirar esse aspecto de poro da pele, né? Tem foto que tem mais, tem foto que tem menos, mas na via das dúvidas, é basicamente isso. Outra coisa que vocês têm que prestar atenção, que é muito importante, é você clonar a foto. Você importa a foto para o Ibis Paint, clona ela, porque toda essa parte de desfoque que você está fazendo vai ser em cima da parte clonada em cima, tá? Senão não vai dar certo. Eu acho muito importante dizer isso aqui para vocês. E aí eu vou passando por todo o rosto. Aí eu mudei pro pincel pastel macio. E esse realmente é um pincel mais forte. Vocês já conseguem ver aí que é visível o resultado. Ó. A gente já consegue ver que ele desfoca muito mais do que o outro resultado ali que eu mostrei para vocês. Nessa parte aqui eu dei uma acelerada, mas basicamente eu vou dando batidinhas pelo rosto. E aí eu vou desfocando o máximo que eu posso a pele para ela ficar bem lisinha. Depois disso eu peguei a opção de borrar, que tá aqui ó, no canto esquerdo, tá em azul. Que é basicamente uma mão com o polegar, né? Com o indicador, quer dizer, levantado. E aí eu passei isso no cabelo para dar esse efeito também no cabelo, que é muito interessante, porque a gente faz manipulação em tudo para dar aquele efeito de desenho. Peguei um pincel, o caneta digital, peguei um tom de marrom e aí eu faço essa demarcação aqui no nariz. E aí o que eu faço para dar uma camuflada? Eu diminuo a opacidade. No caso eu vou diminuir bastante, eu vou deixar em 19%. E aí eu venho também com o pincel de desfoque e vou desfocando essa parte só para ficar mais evidente essa parte aqui que vocês estão vendo. E aí com a batidinha ele vai tirar essa marcação. E aí, se precisar, eu refaço mais vezes, sabe? E aí é o desfoque que dá essa quebrada, sabe? Porque eu quero, no caso, a demarcação, mas ao mesmo tempo eu não quero que fique aquela coisa muito superficial, sabe? Depois disso, eu venho com um pincel bem fino e vou fazer fio a fio da sobrancelha. Eu vou deixar o pincel em 1,6. E aí eu vou fazendo, eu vou passando por toda a sobrancelha. Tanto, eu vou intercalando, não tem uma regra, sabe? O que eu gosto de fazer é prestar atenção na direção da sobrancelha, né? Pra onde eu vou puxar os fios. Mas tirando isso, não tenho muito uma regra. Eu acho que a única regra que eu posso dizer aqui pra vocês é fazer os fios finos, que aí fica um efeito legal no final. E aí, só depois que eu faço a sobrancelha, que eu desfoco e arrasto a sobrancelha embaixo, depois que ela tá desenhada. Mas vocês podem fazer isso no começo, tá, gente? É tique, né, que a gente vai adquirindo. Mas não necessariamente precisa fazer depois que você faz a sobrancelha. Eu meio que uso a sobrancelha para estar me guiando ali, mais ou menos, o formato que vai ser. Mas não precisa necessariamente ser essa mesma, sabe, esse mesmo processo. Depois que eu vi exatamente a direção, nessa parte do início da sobrancelha eu deixo um pouquinho mais grosso, porque eu acho que faz mais sentido, pra mim fica melhor. E aí vai ficar bem legalzinho, tá vendo que tá bem marcada a sobrancelha? E aí depois disso eu venho com desfoque e desfoco a sobrancelha por baixo. Outra coisa que, apesar de ser aqui preparando a pele para fazer manipulação, gente, outra coisa que eu já deixei aqui demarcado é a parte dos cílios, do delineado e da parte da marca d'água, que eu já deixei marcado aqui. E aí eu dei uma acelerada aqui para vocês verem, mas basicamente eu demarquei a parte do delineado, eu fiz cílios, né? Eu fiz meio aleatório, mas eu fiz cílios nela.
tanto nos dois, né, nos dois olhos, né, por favor, porque um só não ia ficar muito legal. E fiz a marcação também dos lábios, eu peguei um tom mais escuro da boca, fiz tanto a marcação ao redor quanto no meio. Eu também reforcei o contorno do nariz e tudo eu desfoco, tá? Principalmente essa parte da boca e a parte também do nariz. Eu fiz o contorno do rosto, mas ficou muito avermelhado, então eu acabei desfocando tudo. E depois eu fiz uma marcação do rosto mais puxado para o marrom. E aí eu faço, simplesmente vou passando e desfocando para dar reforço nessa parte aqui que vocês estão vendo. Desfoquei ali a parte da sobrancelha também. E depois que eu fiz isso, gente, eu vou lá na camada, crio uma nova camada. Eu fiz meio que aleatório, né? A ordem, eu não segui muito bem a ordem que eu seguia antes, porque faz muito tempo que eu não faço. Mas eu criei uma nova camada, mudei de normal para multiplicar, para adicionar. Peguei o pincel aerógrafo e fui acrescentando alguns pontos de iluminação, tanto aqui na parte do nariz quanto no canto dos olhos. Depois disso, eu fui ali na parte do pincel e peguei o pincel aerógrafo partícula. E aí esse vai ser o pincel que eu vou transformar a pele num aspecto mais de desenho. E, gente, como eu fiz fora da ordem, essa parte aqui da pele eu faço embaixo da camada que eu fiz o iluminador. Eu faço embaixo da camada que eu fiz os cílios. E qualquer outra acrescentado que eu fiz aqui, tá bom? Eu deixo isso bem específico, porque se vocês fazerem em cima da camada não vai dar pra ver, porque eu fiz meio que numa ordem meio aleatória. Não é meio aleatória, eu fiz uma ordem meio aleatória mesmo, sabe? E por aqui em diante eu fui acrescentando, eu acrescentei blush, acrescentei tons, né, na parte ali da olheira. E aí eu vou esfumando para trazer esse aspecto de desenho que já tá ficando. Eu criei uma nova camada também e fui fazendo algumas iluminações e sombra pelo rosto, conforme eu fui pegando. Mas dá para vocês também fazer, tipo, num tom uniforme, sabe? Aí vocês fazem tudo no único tom e depois vocês acrescentam contorno e blush. Não precisa ser também nesse caso. Se vocês gostarem, eu posso trazer outras maneiras de preparar a pele, porque eu conheço mais de uma, tá? Então não precisa ser só essa. Se vocês curtirem, eu trago outros formatos. Com o pincel pequeno, eu venho demarcando essa parte da linha d'água com um tom diferente de marrom, para não parecer que ela tá com delineado. E eu também vou reforçando algumas partes do rosto, por exemplo, a parte do nariz. Eu vou reforçar também a parte do contorno do rosto, porque eu falei pra vocês quando eu fiz da primeira vez que eu achei que ficou muito avermelhado. E aí eu trouxe aí um tom de marrom mais frio, que eu acho que ficou bem melhor. E depois eu diminuo a opacidade, desfoco a parte do nariz. E aí eu vou acrescentando esses detalhes aqui que vocês estão vendo. E aí sempre desfocando, principalmente com relação à pele. Lembrando que o pincel que eu usei foi o aerógrafo partícula para fazer a pele. Para fazer o contorno tanto dos cílios quanto da sobrancelha, do nariz e do maxilar, eu usei o caneta digital macio. Só que aí eu vou intercalando a parte da espessura e eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado final. E aí, como vocês tinham visto, eu fiz uma demarcação maior no nariz. E o resultado ficou esse. Eu dei bastante zoom aqui para vocês verem realmente o rosto e o aspecto da pele, que já fica com aspecto mais de desenho. E aí, em cima disso, aí eu acrescento, às vezes, sardas, textura da pele, textura nos lábios. A gente refaz o olho, tudo tutorial que eu posso estar trazendo aqui de manipulação para vocês, se vocês gostarem. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Assim eu sei que vocês estão curtindo e posso trazer mais vídeos nessa temática. E até o próximo vídeo.